Salve alunos e colegas do canal Atualize Educação. O tema de hoje da videoaula é a pré-história, o período mais longo da humanidade, da história da humanidade. Bem, classicamente, tradicionalmente, dividimos a pré-história em dois grandes períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Paleolítico significa pedra velha ou pedra lascada, a idade da pedra em que os homens lascavam esse tipo de objeto, quebravam esse tipo de objeto para transformá-lo em ferramentas, em armas, como por exemplo machadinhas, pontas de flecha, enfim. Paleolítico, idade da pedra lascada ou velha. O outro grande período da pré-história é o Neolítico. Grande período em mudanças, mas muito curto no seu espaço de tempo, na sua duração. Neolítico significa pedra nova ou pedra polida, ou seja, uma pedra melhor trabalhada. Isso significa instrumentos, armas, artefatos humanos feitos de modo mais complexo, mais sofisticado, mais evoluído, por assim dizer. Bem, o Paleolítico durou de 4 milhões de anos atrás a 10 mil anos. E ele teve essa duração por duas razões, por dois fatos muito importantes. Há 4 milhões de anos surgiu na Terra, nas savanas africanas, na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, há 4 milhões de anos surgiu aí o Australopithecus. Australopithecus, que em português significa macaco do sul, é considerado o mais antigo hominídeo, o mais antigo animal que se parece com a gente, que pertence à nossa família, a família de hominídeos. O Australopithecus desapareceu alguns milhões de anos depois, dando lugar ao nosso gênero, ao gênero Homo, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e nós, Homo sapiens sapiens. Esta é a primeira de duas videoaulas sobre a pré-história. Na segunda videoaula abordaremos alguns temas interessantes, por exemplo, as espécies do gênero Homo e também o Australopithecus. Esse grande período paleolítico se encerra há 10 mil anos atrás, quando surge a revolução agrícola, quando o homem aprende a plantar, quando o homem aprende a criar animais para o seu próprio consumo. Nesse exato momento, há 10 mil anos atrás, se encerra o período paleolítico e começa o período chamado neolítico. Quais as características do período paleolítico? Nós éramos nômades, vivíamos dentro do nomadismo. Isso significa o quê? Como nós não sabíamos domesticar plantas e animais, nós dependíamos da caça, da pesca e da coleta de frutos para nossa sobrevivência. Bem, vejamos como isso funcionava. Nós vivíamos em famílias já no período paleolítico. Famílias que se agrupavam em pequenos grupos, 50, 100, 200 pessoas. Encontrávamos um lugar com cavernas em número suficiente para nos abrigarmos. Nesse mesmo lugar havia uma floresta com um rio cheio de peixes, com árvores frutíferas, com animais que poderiam ser caçados. Nos instalávamos aí, nesse lugar com recursos naturais suficientes para a nossa sobrevivência. Cavernas, caça, pesca, frutos. Com o tempo, os peixes iriam embora, os animais iriam embora, outros animais mais perigosos que seriam nossos predadores chegariam e esse ambiente se tornaria prejudicial à nossa sobrevivência. Então, seríamos forçados a procurar um outro lugar. Caminharíamos a partir daí centenas de quilômetros, dias, meses, semanas, em busca desse outro novo lugar. Nos fixaríamos nesse outro lugar por alguns meses até que o mesmo problema aparecesse. Bem,
Éramos nômades, portanto. Não tínhamos moradia fixa. Éramos caçadores e coletores. Caçadores, pescadores e coletores. Na maioria dos livros didáticos aparece a expressão caçadores e coletores. Com caçadores se quer dizer também pescadores, porque a pesca é uma forma de caça. Dependíamos da caça, da pesca e da coleta de frutos, e a divisão de trabalho naquela época era uma divisão sexual, ou seja, homens praticavam tarefas determinadas e mulheres outras tarefas. Cabia aos homens caçar, cabia aos homens pescar, tarefas que exigiam força física, agilidade, rapidez, assim como a tarefa de proteger o grupo humano, os grupos humanos nas cavernas. Homens caçavam, pescavam e protegiam, e as mulheres faziam atividades à volta do espaço doméstico, à volta da caverna. As mulheres cozinhavam, as mulheres cuidavam de seus filhos. Interessante notar que uma mulher não cuidava apenas do seu filho, mas dos filhos de todas as mulheres. As mulheres cozinhavam para todas as mulheres. Havia uma vida muito comunal nessa época. Bem, as mulheres cozinhavam, cuidavam dos seus filhos, cuidavam do ambiente doméstico à volta das cavernas, dentro das cavernas, e também praticavam a coleta de frutos em locais seguros. Seguros porque próximos desses ambientes em que morávamos. Bem, há 10 mil anos atrás, as mulheres, é nisso que acreditamos hoje, observando que as sementes se transformavam em plantas alimentares que poderiam gerar frutos para a nossa alimentação. Observando isso, elas desenvolveram a agricultura. Quem, portanto, fez a grande e primeira revolução da história foram as mulheres. Com essa revolução, há 10 mil anos, a Revolução Agrícola, também chamada de Revolução Neolítica, nós domesticamos as plantas, nós domesticamos os animais. O que vem a ser domesticar uma planta? É ter o conhecimento, a habilidade, a técnica de produzir o alimento, produzir a planta, a árvore frutífera, onde quer que você queira, no tempo em que você quiser, guardando as sementes, cultivando elas com água em uma boa terra, adubando-as. Então nós dominamos a arte de plantar, dominamos as plantas. Nós também domesticamos os animais. Isso significa dizer basicamente que nós aprendemos a capturar animais filhotes, juntá-los em casais e controlar a sua reprodução. Com isso, fomos aumentando o número de animais acostumados à nossa presença, domesticados, mansos e facilmente abatidos. A caça, que era um problema, quando caçávamos, tínhamos que entrar em lugares desconhecidos e perigosos. Muitas vezes, nós, caçadores, nos tornávamos caça. Agora, com a Revolução Neolítica, abater um animal se tornou uma coisa cotidiana, corriqueira e sem nenhum tipo de perigo. Se antes da Revolução Neolítica éramos caçadores e coletores, passamos a ser, há 10 mil anos, agricultores e pastores. Passamos a ser sedentários. O pastor pastoreia as ovelhas sempre no mesmo lugar. Controla-as, domestica-as, domina-as. O agricultor planta e colhe sempre no mesmo lugar. Sedentarismo, viver no mesmo lugar. Foi aí, nessa época, há 10 mil anos, com a Revolução Neolítica, que surgiram as primeiras cidades. Ou seja, aprendemos que deveríamos nos fixar, construir moradias, e aprendemos a construir essas moradias à beira, às margens de grandes rios, rios que poderiam fornecer água para a nossa agricultura, para a nossa pecuária. Eu tenho um grande rio, Tigre, Eufrates na Mesopotâmia, e Nilo no Egito, Rio Jordão em Israel. Vamos estudar esses povos mais à frente. Esse rio fornece água para a agricultura, para a pecuária, para o consumo humano. Nós começamos a montar as primeiras cidades. Veremos isso com mais detalhes, principalmente nas próximas 2 videoaulas sobre Egito e Mesopotâmia. Bem,
Por que escolhemos as cavernas para habitar? As cavernas eram locais de acesso muito facilmente vigiado. Tinham uma entrada só, geralmente. Tem uma entrada só, geralmente. Uma entrada estreita, uma entrada facilmente vigiada. São locais, as cavernas, muito sólidos, muito fortes, feitos de rochas espessas, portanto seguros contra tempestades, raios, ventanias. São locais também quentes à noite e frescos durante o dia. Pelo fato da rocha ser muito espessa, o sol leva o dia todo para esquentá-la. Portanto, durante o dia, o seu interior é fresco, é agradável à presença humana, é confortável para a gente. À noite, a rocha da caverna já se aqueceu. Portanto, à noite, o interior da rocha é mais aquecido, é mais confortável para o ser humano. Locais ideais para a presença humana lá no período chamado Paleolítico, há mais de 10 mil anos atrás. Uma outra coisa interessante que vocês notam em livros didáticos, em vestibulares, inclusive em questões de arte, são as pinturas rupestres, as pinturas feitas em cavernas, pinturas rupestres, surgidas também no período Paleolítico, quando nós aprendemos a manipular o fogo. No Paleolítico, vale lembrar, não produzíamos fogo, passamos a produzir, a fazer fogo, esfregando uma pedra na outra, esfregando um galho no outro, no Neolítico, há menos de 10 mil anos atrás. Mas no Paleolítico já carregávamos o fogo. Por exemplo, um raio atingia uma árvore, pegávamos um galho em chamas, levávamos até a nossa caverna e a partir dali, durante dias, semanas, meses, não deixávamos aquele fogo desaparecer. Bem, no período Paleolítico, além desse domínio do fogo, desse uso do fogo a nosso favor, criamos a arte. E como era essa arte rupestre nas cavernas? Usávamos cores feitas de carvão, sangue animal e pedras calcárias. Do carvão, a cor preta, do sangue animal, a cor vermelha, das pedras calcárias, diversas cores como amarelo, azul, verde. Essa arte, essas cores, essas substâncias, o carvão, o sangue animal, as pedras calcárias, essas substâncias eram misturadas à gordura animal. A gordura animal dava liga a essas substâncias, transformava elas em uma massa, em uma tinta. E o que pintávamos nessa época? Pintávamos geralmente cenas de caça, homens caçando com lanças, com flechas, animais como cervos, como mamutes. E essa arte era chamada de arte mágica, por uma razão muito simples. Acreditamos hoje que quando um homem das cavernas do Paleolítico pintava ele mesmo caçando, ele acreditava que aquilo se tornaria realidade. Quando eu pinto uma cena de caça, ela se torna realidade obrigatoriamente. É como se houvesse uma magia nessa pintura, arte mágica. Além de ser mágica, essa arte era naturalista e impressionista. Por que naturalista? Pintávamos somente a natureza. Por que impressionista? Pintávamos somente a impressão que nossos olhos recebiam da natureza, uma pintura naturalista. Não havia ainda no Paleolítico uma pintura imaginativa, não imaginávamos nada para pintar. Portanto, a pintura não era representativa. Pintura representativa significa imaginar algo e pintar isso. Bem, hoje há uma diferença muito interessante entre homem e mulher, entre os cérebros masculino e feminino. O cérebro feminino, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Uma mulher consegue cozinhar, trabalhar, cuidar do filho, consegue falar ao telefone, ouvir uma notícia no rádio, ver um telejornal, tudo ao mesmo tempo. Por que isso? Porque durante 4 milhões de anos no Paleolítico, as mulheres tinham que fazer diversas tarefas ao mesmo tempo nas cavernas. As mulheres, então, são bem melhores do que os homens nessa tarefa, na tarefa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E os homens? Os homens, ainda hoje, têm um cérebro mais apropriado para se localizar em locais desconhecidos.
como se o GPS cerebral do homem fosse mais evoluído, tivesse um software melhor do que o da mulher. Isso porque, durante 4 milhões de anos, nós homens éramos os responsáveis pela caça. Bem, as mulheres têm uma grande vantagem ainda, porque o GPS transforma elas em localizadoras melhores do que os homens sem GPS, mas não inventaram nenhum aplicativo ainda que faz o homem ser tão habilidoso quanto a mulher em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para encerrar essa aula, uma outra curiosidade: foi também no período paleolítico que nós passamos a sepultar os nossos mortos. Há aproximadamente 80 mil anos começamos a sepultar nossos entes queridos. E como fazíamos isso? Colocávamos cuidadosamente em covas, deitados em posição fetal do lado direito ou do lado esquerdo, de lado. Colocávamos em posição fetal o nosso ente querido e junto ao seu corpo depositávamos os seus pertences, suas armas, suas joias. Isso demonstra que não suportávamos, há 80 mil anos atrás, ver um ente querido ficar frio, mudo, apodrecer em nossa frente. Precisávamos acreditar que esse ente querido ia para um lugar melhor. A dor de perdê-lo para sempre era insuportável. É uma dor que não suportamos muito bem até hoje. É uma angústia que carregamos desde a pré-história, desde o paleolítico até hoje. Na próxima aula, veremos sobre o gênero Homo, as várias espécies de homem na pré-história. Veremos um pouco das teorias do evolucionismo, criacionismo, falaremos sobre a idade dos metais e outras curiosidades sobre a pré-história. Por enquanto, muito obrigado, até a próxima videoaula.